Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Estamos na 8ª temporada já, tendo a oportunidade de levar até você discussões, enfrentamentos sobre o tema jurídico que acontece no Brasil e no mundo. Este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Jaci René da Costa Garcia. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre temas do direito, do interesse do direito. Direito muda muito, né, professor? Incrível, assim, ao longo desses anos, como ele sofre alterações e elas são do próprio direito e elas são externas também. A tecnologia está sempre ali, às vezes ajudando, às vezes prejudicando. Mas hoje, vamos falar um pouquinho sobre o tal do chat GPT, né, professor? Isso. GPT. O que é isso, professor? Explica pra gente. Assim, eu não sou um técnico específico da área da tecnologia da informação, mas alguma experiência a gente já começa a ter com a utilização desse algoritmo, né? Então, é uma inteligência, né, já pré-treinada, né, generativa, que vai produzindo textos, né, originais, até mesmo a partir de um banco de dados, né, existentes, né? Então, mas como ele é pré-treinado, ela continua sempre em treinamento, né? Então, eu tenho alguma experiência, se me permite relatar, né? Sim. Já utilizando um pouco desse algoritmo no âmbito do direito, né? Então, há pouco eu fiz uma pesquisa sobre um tema específico do direito, que é a remoção de servidor público, e pedi para ele contextualizar como estava o cenário relativo a esse Instituto do Direito Administrativo, né? E aí o site GPT foi me dando todas as informações do que se tratava, foi trazendo a questão conceitual, e aí eu fui aumentando, digamos, o nível de exigência na pesquisa. Aí pedi para ele me dar um exemplo do STJ para saber como que a jurisprudência estava tratando aquele tema, e aí ele me trouxe, contextualizou a jurisprudência, estava bem dentro daquilo, e me trouxe um número. Aí eu fui buscar lá no site do STJ, aquele número do recurso especial, para verificar se tratava realmente daquilo que ele estava contextualizando ali, que era um exemplo muito pertinente. Mas aí fui ver, não se tratava. Era sobre uma outra matéria, uma matéria de direito tributário. Que não tinha nada a ver com não tinha aquilo. nenhuma relação com o Instituto da Remoção, que ele estava explicando e tratando e contextualizando numa situação prática. Isso é bom para a gente ver que a máquina erra também, não é, professor? Sim, mas a questão é justamente essa, né? O professor Ronaldo Mota, que eu abri só um parêntese aqui, deu uma aula inaugural da instituição esse ano, né? Professor, e o professor Ronaldo Mota, da área da física, então mais próxima da questão da própria inteligência artificial, já com conhecimento bem específico sobre isso, nos trouxe, de certa forma, um panorama, né? E ele sublinhava, né, nessa fala dele, que o erro faz parte, né, do processo de aprendizagem da máquina, né? Então, errar não é algo, é algo porque ela está num processo ainda, foi pré-treinada, né? O GPT tem a ver com isso, né, para gerar a informação que se busca, né? Mas ela continua em treinamento. Então, nós estamos, de certa forma, ensinando também esse processo, né? E aí, então, voltando à pesquisa que eu fiz, eu fui especializando um pouco mais, ou especificando, melhor dizendo, um pouco mais a pesquisa, e fui dizendo para ela, olha, esse julgado, essa decisão, não tem relação com o Instituto da Remoção. Me deu outra decisão. Aí ela começou o texto dela pedindo desculpas. Desculpas, realmente não tem relação, né, como a impressão que se dá que está se falando efetivamente com alguém, né? Então, e aí trouxe uma outra decisão, pesquisei de novo a nova decisão, não tratava também do tema. Aí voltei a conversar então com o algoritmo, dizendo que, olha, a decisão não trata do tema, para fazer uma pesquisa você deve colocar algumas palavras-chave a respeito do Instituto, desse conceito que já... Aí voltou para tentar, agradeceu a informação nova que eu estava passando. Que coisa impressionante isso. E aí foi fazer novamente a pesquisa.
ficou mais próximo, mas ainda Sim. não atendeu. Mas é o início, professor. Sim, é algo que já é espantoso Claro. para a gente, né? Vejam, eu sou um pouco mais velho, né, do que tu, né, Cristiano? Sim. Então, talvez uns 10 anos a mais, aí tenham me colocado um pouco antes na história do direito. Então, realmente, a gente passou por um processo de máquina de escrever máquina elétrica e ver todos esses avanços. Isso realmente é bastante impactante, né? E revoluciona a nossa forma, né? Inclusive o que é específico para a gente, assim, de tratar de conteúdos dentro da nossa dimensão enquanto professores, né? Então, acho que isso vai revolucionar de uma forma muito grande, né? Claro que está no início, como tu disseste, né? É interessante o nome da tecnologia, né? Chat GPT. Chat é um ambiente de conversação. Então, né, veja que isso aí agora eu estou dando uma, né? Enquanto tu vai falando aqui, eu estou pensando, isso serve inclusive para quem quiser. O sujeito está sozinho em casa, ele quer conversar com alguém, ele vai ligar a máquina e vai conversar com a máquina. Sim, e vai ter respostas às vezes Não é só para o direito adequadas. isso, né? Vamos Sim. deixar bem claro aqui. Sim. Aliás, qualquer um em casa pode se cadastrar ali na ferramenta e conversar com a máquina. E não bastante é isso? democrática, né? No sentido que não tem um Exatamente. custo mensal, né? Pelo menos vai ter, certo, algumas versões mais sofisticadas com algum custo, mas hoje é algo que está a acesso. Não, Né? e em tese, essa máquina ela fez todos os cursos de todas as universidades do mundo. Não é isso, professor? Sim, Ela tem conhecimento universal. Não é crítico que eu estou falando, é verdadeiro. E se fala de um mestre da linguagem. Então vejam quanto isso é Exato. problemático, o porquê que agora buscando um pouquinho dessa nossa relação com a própria filosofia, né? Quando a gente diz que com Heidegger que a linguagem é a casa do ser, nós temos alguém que tem um domínio agora da nossa linguagem humana. Né? Claro que ainda não é reflexivo, né? Porque o encontro da palavra seguinte vai se dar por uma questão probabilística, né? Que ele vai aproximando a partir daquele input inicial que é a nossa pergunta. Aí ele vai construindo o texto. Mas é alguém que já vai construindo um texto com bastante coerência, coesão, textos assim bem com um grau de sofisticação. Eu fiz perguntas assim que o primeiro impacto que fez foi que me trouxe essa nova ferramenta. Foi uma pergunta filosófica que eu fiz. E eu fiz uma pergunta que eu considerava muito difícil de ser respondida, relacionando a teoria. Kelsen é um neocantiano, isso é linguagem corrente dentro daqueles que escrevem também mais diretamente sobre filosofia e filosofia no direito. Mas aí eu fiz uma pergunta mais específica para mostrar em que medida ou como se tocam essa filosofia kelseniana e a filosofia kantiana. Né? Ele é herdeiro de Kant, mas em que obra e por quê? De que forma a norma hipotética fundamental tem relação com a filosofia kantiana? Fiz uma pergunta com um grau de sofisticação e que às vezes até tem alguma divergência, né, dentro da área e ele me trouxe uma resposta muito aceitável. Né? Então, o que me fez ver também que quando a gente pergunta, precisa ter alguém avaliando aquilo que está sendo respondido. Então, isso não vence, né? Ou não supera, digamos, o humano. Né? Tem um humano ali que vai fazer a análise daquilo que vem, né? Enquanto resposta. Sabe que o Steven Spielberg é um cara à frente do tempo dele, né? É um diretor de cinema aí, tal. Eu sou fã dele. Eu acho que é difícil você não encontrar alguém que não seja fã do Spielberg, porque ele fez o ET, ele fez e ele fez o Inteligência Artificial, que é um filme que agora, enquanto tu falava aqui, é a história daquele menino que é um robô e tal. E tem uma passagem do filme que ele entra dentro de um ambiente onde tem o Dr. No, que é alguém que você faz uma pergunta, não interessa a pergunta que você faça, que a máquina vai te responder. Ela vai te dar um norte. Vejam que isso se materializou hoje com esse chat GPT. Eu lembro quando assisti esse filme deve ter uns, talvez 20 anos quase já, né? Eu ficava pensando assim, será que um dia a gente vai chegar nesse nível, né? De ter um diálogo assim com a máquina e a máquina fazer a sua leitura, obviamente a partir de tem uma iniciação humana ali, né? Isso é inegável que tem, porque ela vai se basear em textos que estão publicados pela internet e tal. Disponíveis, exatamente. Mas chegamos nesse ponto. E a gente está recém no início, né, Jaci? Sim. É por isso que isso tem impactado. A gente tem visto profissionais de diversas áreas, né? Tratando dessas questões, da psicologia cognitiva também. Eu já vi textos assim do pessoal da área, né? Mostrando o quanto mostrando limites dessa inteligência artificial, no sentido de que
o próprio, não há mais aquela cisão, talvez, entre cérebro e corpo, porque ela faz uma imitação, de certa forma, desses processos cerebrais, né, esse é o objetivo. Mas, de certa forma, o próprio corpo e essa questão dos sentidos que se dão pelo corpo, isso, por óbvio, que ela não detém, né? Então, ela tem alguns erros, assim. Eu vi testes, assim, feitos sobre essa questão que tem a ver com esse processo de tomada de decisão muito humano, relativo ao corpo, como jogar, o que é... Eu vi uma pesquisa que eles disseram assim, que fizeram a pergunta, o que era melhor para iniciar um fogo, uma pedra ou um mapa? E aí relata a pesquisa que o ChatGPT disse que era pedra, e não um mapa, né? E quando a gente sabe que o mapa, por exemplo, de papel, ele vai ter uma iniciação de um fogo mais fácil do que lançar uma pedra, né? Então, ela vai ter alguns problemas práticos, né? Ela começa a ter algumas dificuldades, né? Mas me parece que com todo esse histórico antecedente de acesso que ela tenha de informação, ela consegue muito bem responder, né, as questões. Vou te dar uma provocada filosófica sem respeito disso, mas em que medida tu acha que a pergunta ela pode ser mais importante aí para a máquina conseguir te dar uma resposta obviamente satisfatória para aquilo que você quer? Qual é a função do intérprete aí nisso? Eu penso assim que nós vamos focar muito na pergunta. Nós vamos ter que saber elaborar boas perguntas, né? Eu acho que exatamente. Isso, né? Porque eu já fiz avaliações em que eu colocava uma das avaliações o aluno fazer uma pergunta sobre uma determinada parte da disciplina. Boa. E o quanto o aluno tinha dificuldade para elaborar. Claro, não era uma pergunta simples, queria uma pergunta contextualizada dentro daquela... Né? Então, o quanto o aluno tem dificuldade para elaborar a pergunta. Então, ela vai exigir da gente também essa interface com o algoritmo, essa nossa capacidade de produzir boas perguntas, né? E depois conduzindo essas perguntas, né, para buscar os resultados que ele tem acesso, né? Então, acho que é uma outra questão também pedagógica, né, que nós vamos ter que trabalhar também não só em produtores de respostas, mas em pessoas que consigam fazer boas perguntas, né, boas questões, né? A comunidade internacional está preocupada com a inteligência artificial, né? A ONU está se reunindo, essa convenção vai ser aberta pelos robôs humanoides, tá todo mundo, a imprensa está noticiando isso. Como é que tu vê esse cenário, professor? Nós não podemos ver a inteligência artificial como um inimigo, né? Eu acho que regulação vai ser necessário, né? Como toda situação nova que surge, sempre olho o direito como se fosse algo que precisa nos dar algumas regras. Um limitador. Um limitador, alguma questão para que isso seja utilizado para o bem, né? Porque, como qualquer ferramenta nova, ela pode ter muitos usos, né? Que são usos que o direito teria que colocar alguns limites nisso, né? Exato. Então, eu acho que essas discussões todas são discussões que vêm na sequência, né? Mas eu já ouvi também algumas discussões que mostram também, e que tu já falavas assim um pouco antes, né, sobre o potencial de evolução dessas questões que estão iniciando, né? Parece que o direito também ele corre muito atrás nós temos um tempo em que acelerou tudo, né? Fica difícil o legislador vir atrás, limitando, né, ou criando essa regulamentação necessária, né? Mas nós vamos ter que conviver com isso, né? Aprender a regulamentar e trazer e utilizar isso no nosso... O tempo do direito é um tempo que não é o tempo do social, da sociedade, né? Ele demora um pouco mais para maturar, há uma temporalidade que lhe é específica. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado... Mas isso é da tradição do mundo jurídico. É algo... Mas talvez a gente sinta isso, perceba isso com essa velocidade dos acontecimentos, né? Nós estamos num ritmo de sucessão de acontecimentos que é muito maior do que era um tempo atrás, né? Então, em alguma medida, em determinado momento do tempo, nós conseguimos entender que o direito precisa do seu próprio tempo para regular. Mas agora parece que existe uma demanda lá fora que exige uma velocidade maior do direito também, né, nesse processo, né? Então, esse ajuste do tempo do direito e o tempo da sociedade é algo que precisa ser pensado. Sabe também. que a minha área ali, que é o direito processual, eu vejo as pessoas criticando muito a questão da demora. Conclusão que eu cheguei aos anos, depois de 20 anos trabalhando com isso, tem processos que têm a sua temporalidade.
A coisa assim, ó, tem processos que têm o seu tempo. Isso fica um pouco há uma complexidade nessa afirmação. Claro que todo mundo quer um judiciário efetivo, célere, etc. Mas tem processos que têm a sua temporalidade. Não posso ter atropelo ali. Sim. Mas aí depende de uma série de elementos, né, professor? Que levando para a questão da tecnologia, a máquina tem esse privilégio. Né? Ela lê muito mais rápido do que nós. O que a gente demora, sei lá, 20 anos para ler, ela vai ler numa fração de segundos. E aí, bom. Mas está em fase de aprendizagem ainda, né, professor? Vejo que tem um... Será que não é o lado humano da máquina esse? Talvez não, né? Eu acho que talvez essa analogia a gente tenha que ter sempre um cuidado para fazer, né? Porque ela simula, né? É um simulacro, né? E nós somos... eu lembro de uma aula lá do Varal, que ele dizia que nós temos um olhar muito atento aos simulacros de realidade. Nós achamos mais bonito um desenho de um elefante do que o próprio animal. Às vezes, né? Nós temos um olhar direcionado a esses simulacros e precisamos ter alguns cuidados com isso também, né? Não deixar entender que aquela geração de informação também, ela está dentro de uma lógica de um algoritmo, né? Eu acho que esse cuidado a gente precisa manter ele, né? Porque ele nos engana, né? Parece que nós estamos numa interação com outro ser, né? Claro. Igual a nós, né? Quer dizer, cada vez mais isso vai ser, essa interface vai nos pensar que estamos diante e de alguém bastante que nós vamos gostar de conversar, porque alguém com domínio de conteúdo assim bastante importante, né? Porque em princípio ele vai ter toda a resposta que você for buscar. Então, a ideia é essa. Professor, agradecer o convite mais uma vez, né? Perdi as contas de quantas vezes eu já veio aqui, mas acho que era a quinta, sexta vez, talvez. Eu acho que é por aí, né? Professor, as portas do estúdio sempre abertas ao colega. Tá bem, muito obrigado aí pela oportunidade. Maravilha, agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Hoje conversamos sobre ChatGPT. Grande abraço, até a próxima.